Oi, nós vamos dar prosseguimento na nossa disciplina de redação oficial e empresarial, apresentando a vocês agora a nossa quinta aula. Nessa quinta aula, a intenção é apresentar a vocês a estrutura de alguns atos normativos. Então, nós vamos identificar para vocês como que nós devemos proceder no momento em que nós estivermos elaborando um decreto, um regulamento, uma portaria, ou mesmo auxiliando na elaboração de um código, por exemplo. Então, nós vamos apresentar a vocês alguns aspectos do texto legal, ou também denominado atos normativos. E aí, essas expressões que normalmente estão sendo utilizadas na elaboração desses atos, na realidade, elas todas estão regulamentadas aonde? Então, se você observar, nós vamos apresentar a você agora a legislação que você poderá consultar no momento em que você estiver contribuindo para elaborar esses tipos de atos normativos. Então, você tem que olhar a Lei Complementar 95, de 1998, a Lei Complementar 107, do ano de 2001, e o Decreto-Lei número 4.176, do ano de 2002. Nesses instrumentos normativos estão regulamentados os significados e as estruturas que nós devemos obedecer no momento em que nós estivermos elaborando um regulamento, uma portaria, auxiliando na elaboração de um código, por exemplo. Então, nós vamos começar identificando para vocês o que significa cada um desses termos. O que significa um artigo, o que significa um parágrafo, uma alínea, um inciso. Quando nós formos abordar diversos aspectos de um mesmo assunto, nós temos que fazer a subdivisão desse assunto. Então, nós podemos utilizar o livro, os títulos, os capítulos, as seções e as subseções, para que nós possamos, então, detalhar de forma mais minuciosa todos os direitos e todas as obrigações em relação ao que nós estamos regulamentando ou auxiliando a elaborar, no sentido de normatização e regulamentação de um determinado item. Então, nós vamos começar apresentando a você o que seria o artigo. Então, o artigo, na realidade, é o parágrafo principal de um determinado ato normativo. É por meio do artigo que nós vamos identificar quais são os direitos e deveres de cada assunto que nós iremos tratar. Então, as características do artigo, na realidade, é que quando você for fazer a numeração dos artigos, então do número 1 ao número 9, você vai usar o número ordinal. Acima do número 10, então nós vamos utilizar o número cardinal. E todos os artigos, eles devem começar com a letra maiúscula e, em seguida, ele pode terminar com um ponto ou com 2 pontos. Então, vamos apresentar aí para você um pequeno exemplo de como nós devemos proceder no momento em que estivermos elaborando um determinado artigo. Então, vamos supor aqui no artigo número 7. Então, você vai usar a expressão abreviada ART, em seguida você coloca um ponto, aí vem um número, em seguida você vai dar um espaço, 2 espaços em branco, para que você possa iniciar a digitação do texto que você deseja mencionar. Nesse caso, você inicia com a letra maiúscula e aqui no final você termina com um ponto. Se você vai subdividir esse artigo, então aqui você termina com 2 pontos. Como no segundo exemplo, nós subdividimos o artigo 1º por meio do inciso. Então, você tem que terminar aqui com 2 pontos para iniciar a explicação mais detalhada do assunto que você está tratando nesse artigo. Esse texto que vem aqui logo em seguida ao artigo, ele é denominado de caput. Então, o caput, na realidade, é o artigo, que é a unidade básica, que é o assunto principal que nós estamos trabalhando. O artigo, ele pode ser subdividido em parágrafos. Então, se nós estamos abordando um determinado assunto sobre as pessoas físicas, e aí nós podemos subdividir essas pessoas físicas, classificando-as em quais são, na sua capacidade, na sua personalidade, nos seus direitos de sucessão, nos seus direitos de ausência. Então, nós podemos fazer uma subdivisão desse tópico principal que está no nosso artigo. Quando a gente faz essa subdivisão, ela é denominada de parágrafo. Então, o parágrafo é o quê? É quando nós queremos complementar
o que está mencionado no nosso artigo. E o símbolo do parágrafo é esse aqui, ó. Toda vez que você identificar esse símbolo, ele significa a expressão parágrafo dentro de um determinado ato normativo. E as características dele são as mesmas do artigo. Ele vai ser numerado de 1 a 9 com o número ordinal, acima do 10. Do 10 acima, nós vamos pegar os números cardinais e eles poderão também ser detalhados em incisos ou em alíneas. Então, vamos dar um exemplo do parágrafo. Então, o parágrafo, ele vem logo abaixo do artigo. Então, você menciona o artigo. Se você vai escrever um único parágrafo, aí você não coloca número. Você tem que escrever parágrafo único e vai aqui explicar, adicionar alguma coisa sobre o assunto que está contido no caput do artigo. Você também pode, se você tiver vários parágrafos a serem mencionados, então aí você usa aquele símbolo e o número logo na sequência. E depois do número, o espaço que você vai deixar aqui é de apenas um espaço em branco. Então, o que diferencia esse espaço aqui do artigo é que aqui no artigo você vai usar 2 espaços e aqui você usa um único espaço. Então, você tem aí um exemplo do parágrafo quando ele é mencionado de forma única ou quando ele é subdividido em vários parágrafos. Nós sabemos aí que o parágrafo, então, ele vai ser subdividido em quê? Em incisos. Então, os incisos são os desdobramentos dos parágrafos. E qual é o símbolo dos incisos? Então, são os algarismos romanos. Então, você vai mencionar os algarismos romanos logo abaixo do parágrafo ou logo abaixo do artigo. Exemplo de incisos. Então, nós temos aqui um artigo e, em seguida, nós vamos fazer um detalhamento, uma subdivisão desse assunto. Então, você vai utilizar os algarismos romanos, um traço, em seguida, um espaço em branco, e aí vai escrever esse detalhamento em letras minúsculas. É assim que você tem que proceder no momento em que você está mencionando os incisos. E os incisos, eles podem ser subdivididos em alíneas. Então, as alíneas é um detalhamento maior de um tópico que está mencionado em um inciso. Então, qual é a característica, ou qual é o símbolo que nós devemos utilizar quando nós formos mencionar uma alínea? Então, nós vamos usar as letras minúsculas seguidas de um parênteses. E exemplo, então, de alíneas. Então, nós temos aqui o artigo. Esse artigo está dividido no parágrafo primeiro. Dentro do parágrafo primeiro, nós fizemos uma subdivisão em alíneas. Então, nós estamos classificando aqui o plano de cargos e salários, por exemplo, e mencionando aí quais são esses cargos que nós devemos, que os professores poderão assumir, levando em consideração uma determinada legislação. Então, esse tópico aqui, que começa com as letras minúsculas, eles são denominados de alíneas. E as alíneas, elas podem ser subdivididas em itens. Então, se nós queremos detalhar ainda quais são as características, por exemplo, do professor de nível 1, então você vai mencionar essas características através das alíneas. E as alíneas, elas são representadas pelos números. Então, como exemplo de alíneas, então nós temos aqui, de itens, nós temos a alínea A, que vai falar sobre a representação de um determinado ministério. E, em seguida, nós vamos desmembrar esse ministério, mencionar quais são os departamentos que existem nesses ministérios. Então, isso é denominado de itens. E aí, a indicação de que é um item é a numeração. Então, você coloca o número, o ponto, um espaço em branco e, em seguida, menciona esse detalhamento dessa alínea que foi representada aqui no nosso exemplo pela letra A. E quando nós possuirmos diversos assuntos sobre o mesmo tema, então nós podemos criar aí uma outra subdivisão, porque a divisão do artigo, do parágrafo, do inciso, da linha dos itens é em relação ao conteúdo em si, ao texto que nós estamos elaborando. Agora, se nós queremos mencionar diversos assuntos em um mesmo local ou diversos artigos em um mesmo local, porque ele vai apresentar
os direitos e deveres de um determinado elemento, então nós podemos dividir isso aí em livros. Então, vamos pegar, por exemplo, o Código Civil. Então, o Código Civil, ele regulamenta diversos aspectos das pessoas físicas e das pessoas jurídicas. Então, como ele fica muito volumoso, nós temos que dividir em partes os assuntos que estão sendo tratados nesse Código Civil. Então, essas subdivisões desse código, nós vamos atribuir os seguintes nomes. Então, o livro seria uma parte maior desse Código Civil. Então, nós podemos dividir o Código Civil numa parte que fala sobre os direitos e deveres das pessoas físicas e uma parte que fala sobre os direitos e deveres das pessoas jurídicas. Em seguida, nós temos que regulamentar alguns aspectos para cada uma dessas pessoas. Então, nós vamos criar o quê? Títulos. Então, no caso, por exemplo, da pessoa física, nós podemos falar, dividindo os títulos, nós podemos falar dos bens e nós podemos falar da capacidade, da personalidade dessa pessoa. Então, nós temos que regulamentar dois aspectos em relação às pessoas físicas. Então, nós vamos criar dois títulos. Agora, nós temos que vamos supor, dentro da capacidade, da personalidade da pessoa física, existem alguns critérios que nós também temos que regulamentar. Aí, nesse caso, nós vamos criar, então, os capítulos. E se nós queremos ainda subdividir, então criamos as seções e as subseções. Então, todos os textos normativos que possuem um grande número de artigos regulamentando um determinado assunto, nós podemos fazer a subdivisão seguindo essa sequência. Isso no aspecto do texto como um todo, porque no aspecto dos assuntos, aí eles são divididos em artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens. Então, esse é o assunto que nós teríamos que abordar nessa nossa aula, de aula número 5. Então, a importância dos atos normativos, nós temos que escrever utilizando aquelas características principais da concisão, clareza, objetividade. Devemos também observar as regras gramaticais e, em seguida, nós temos que também conhecer um pouco sobre a estrutura desses atos normativos no que se refere às suas subdivisões. Como que nós deveremos atribuir uma determinada denominação para cada tópico que nós estamos trabalhando. Então, maiores informações vocês poderão pegar naquelas legislações mencionadas no início da aula e também no nosso material didático. Bons estudos!